Bom, meninos, então vamos para nossa revisão de adição, tá bom? A continha, ela está, ó, a gente fala deitada, né? Mas ela está aqui pra gente armar. Então, como que nós vamos armar? Atenção! Primeira coisa que a gente tem que pensar, essa parcela que tá no começo, então vamos lá, 450. E agora, eu tenho também 3 números, então eu posso colocar na ordem certinha. Eu tenho que estar muito atenta a isso, tá? Por quê? Se aqui fosse só o 71, eu teria unidade e dezena, então eu ia encaixar unidade e dezena. Como eu tenho centena, dezena e unidade, eu vou encaixar certinho. 371. Passei o traço. Esse traço tá me pedindo resposta. Se eu não passar esse traço, eu posso até colocar mais um outro valor aqui embaixo, ó. Eu posso colocar, por exemplo, mais 200 e alguma coisa e tal, mas como esse traço apareceu, ele significa que ele quer uma resposta, certo? Então, olha só, sinal de mais do lado esquerdo da conta, porque a gente resolve do lado direito. Por que que o sinal é do lado esquerdo? Porque a gente sempre começa a resolver de onde, gente? Da unidade. Se a gente começar a resolver de outro lugar, nossa conta vai ficar totalmente errada. Então, a gente precisa resolver primeiro, começando pela unidade, certo? Então, vamos lá. Atenção. Continho de mais, eu vou juntar. Eu tenho 0. 0 é o mesmo que nada. Eu não tenho nada. Mais 1, eu tenho 1. Eu tenho 5 mais 7. Como que a tia ensinou pra vocês? Coloca o 5 na cabeça e coloca o 7 na mãozinha. Então, eu já tenho 5. 5, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem vai ficar? Ó, eu coloco do lado pra mim tirar a dúvida. 12. Se o 2 é a unidade, o 2 fica. 2 ficou e 1 vai subir para outra casinha que eu ainda não resolvi. Então, olha só. 4 mais 1, 5. 5 na cabeça, 3 na mãozinha. 5, 6, 7, 8. E aí está a minha conta, toda resolvida. Tudo certo? Essa é a revisãozinha da adição para vocês resolver a atividade, tá bom? Aula de geografia. Nós vamos falar agora sobre os aspectos da transformação das paisagens. Então, olha só, aqui no texto está falando que as paisagens são bem diferentes umas das outras. Isso é o resultado do modo como construímos uma paisagem, ou seja, do modo como modificamos a natureza. Então, essa paisagem ela pode estar natural, assim como essa, com elementos somente da natureza, ou ela pode estar modificada. Olha aqui, que lindo. É uma paisagem da cidade que teve modificação feita pelo homem. A maneira como as pessoas se relacionam com os ambientes é diferente de um lugar para outro. Existem alguns aspectos naturais que ajudam a modificar a paisagem, que é o clima, o relevo, a hidrografia, são alguns desses aspectos. Agora, olha só, página 27. O trabalho, por exemplo, faz com que os seres humanos desmatem uma parte da floresta para colocar uma indústria no local devastado. Mas o trabalho também pode recuperar uma área degradada do meio ambiente. Também é possível a tecnologia transformar a paisagem local. Existem lugares em que não era possível fazer qualquer tipo de plantação. Através do uso da tecnologia para melhorar as condições do solo, em alguns deles já é possível observar a existência de diversas plantações e formas de aproveitamento do solo. A cultura dos diferentes grupos sociais é outro fator que faz com que as pessoas modifiquem as paisagens. Se pensarmos nos tipos de casa que os europeus trouxeram para o Brasil, poderemos observar que o jeito de eles encararem a vida passa para a forma como erguem suas casas, suas construções. Isso quer dizer que a maneira de eles construírem é tentando fazer com que suas construções durem mais que a sua vida. Ou seja, lembra quando a gente falava de cidades históricas? Por que são cidades históricas? Porque eles construíam a maioria das casas com pedras, né, com materiais tão fortes que elas duravam até
depois que eles mesmos morriam. Então a casa ficava para os netos ou ficava lá como se fosse um museu para as pessoas visitar e saber que aquela casa foi de tal pessoa, né? Justamente por causa do que o texto está falando, que eles construíam de acordo com a cultura deles. Na página 28, se observarmos como os indígenas constroem suas casas, notaremos que o jeito de eles encararem a vida também passa para as suas construções. Elas duram menos que a vida deles, porque em geral eles mudam de um lugar depois que a comida acaba na região onde estão vivendo e precisam fazer novas moradias. Na verdade, os indígenas cuidam da natureza que está em torno da aldeia, porque precisa dela para sobreviver. A política influencia na transformação dos lugares, porque os políticos têm condições de aprovar projetos que interferem nas paisagens e, consequentemente, na vida das pessoas. Por exemplo, quando é aprovado um projeto para a construção de uma hidrelétrica, a decisão de executá-lo deixa uma grande área próxima submersa, e isso transforma completamente a paisagem de um local. Então, olha que legal. Quando fala dos índios aqui, a gente observa que, diferente dessas casas, as casas dos índios eram o quê? Eram ocas, né? Olha aqui, pessoal. Olha essa casa indígena, né? Modelo indígena. Então, a característica que o texto está falando é que a casa vai falar muito sobre a cultura. Os índios, eles não gostavam de danificar a natureza de forma alguma. Eles viviam do que a natureza dava. Então, eles moravam aqui perto, tinha um bananal. Eles iam viver do que tinha ali perto. Bananal, da pescaria, da caça. Se aquele lugar acabava tudo, por exemplo, o pé de banana não dá banana todo mês. Então, acabou o que tinha ali para eles comerem, essa casa, ó, eles deixavam para lá e mudava para outro lugar. Lá eles construíam de novo. Então, a casa durava muito pouco, né? Era o tempo que eles precisavam para ficar naquele lugar. Agora aqui eu já tenho uma casa de pedra. Olha só, gente, de pedra. Essa casa, ela tem outra cultura, né? E essa casa aqui vai durar muitos anos. Meu Deus do céu, ela vai durar muito tempo, diferente dos índios. Então, a casa, né, a moradia, né, a transformação da paisagem vem da nossa cultura. É importante saber que quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, essa transformação traz consequências para o lugar e para as pessoas que nele vivem. Próxima página, que é o exercício. Complete a tabela a seguir, escrevendo os motivos ou técnicas que levaram a sociedade a transformar a natureza. Nós temos aqui passado, presente e o motivo. Será que o motivo foi? Qual motivo? Né? Foi cultura, política ou tecnologia? Então, nós observamos que aqui foi o quê? Foi cultural, né? Por causa do índio. Olha aqui o modelo de casa. Aqui foi o quê? Lembra da história lá do livro? Projeto, né? Quem autoriza um projeto para construir uma hidrelétrica? Aqui construiu o quê, né? Ah, o Planalto lá em Brasília. Então, é uma modificação que vem pela política. Aqui, olha que interessante. Qual é a modificação que nós temos aqui? Nós temos um transporte aquático. Então, é o quê? Tecnologia. 2. Identifique na sua vida e na paisagem local algumas manifestações da relação entre sociedade e natureza. Discuta com seus colegas. Isso aqui é só para vocês refletirem, tá bom? Quais são, então, as mudanças que nós temos aqui na paisagem que está relacionada à nossa vida? Página 30. Refaça as paisagens a seguir, desenhando as modificações segundo as finalidades apresentadas. Então, o que você vai fazer? Lugar de morar e lazer. Você vai modificar essas paisagens segundo as finalidades apresentadas. Quais seriam as finalidades, então? Para morar, o que você acrescentaria nesse lugar? Uma casa, né? De lazer, o que dava para colocar aqui? Um jet ski? Legal, né? E aqui, para explorar, o que a gente poderia explorar aqui? Dava para fazer o que aqui? Uma plantação, né? Ia ser muito legal. E aqui, para conhecer, o que a gente poderia fazer nesse lugar para conhecer? E vocês vão pensar e responder, tá bom? Vamos lá para a nossa aula de ética, página 25, vamos falar sobre justiça. Dizem que a justiça é cega, por isso o símbolo dela é uma mulher de olhos vendados com uma balança.
Por que a justiça é cega? É muito simples. A justiça não acontece, de fato, se favorecer uma pessoa por ser parente, chefe, por outros motivos que não seja verdade. Ela não pode olhar, por isso tem que ser cega, para a pessoa como alguém que deve ser condenado ou absolvida sem merecer. Então, a justiça tem que ser imparcial, ou seja, não tomar partido. A história da humanidade mostra muitos fatos sobre a justiça e, consequentemente, a injustiça. Atualmente, vivemos em uma época em que as pessoas se agrupam para pedir justiça pela cidadania e vida digna. Os motivos são variados: melhoras de salário, limpeza urbana, ruas pavimentadas, paz no mundo, prisão ou soltura de alguém. Ser justo implica muitos fatores, pois o que para mim é justo, para outro pode não ser. Tudo vai depender de que lado você está em relação ao réu. Mas a justiça, na essência da palavra, é uma só, e é assim que deve ser. A justiça está ligada à verdade. E onde está a verdade dos fatos? É preciso ter consciência de todas essas coisas e muita tranquilidade para decidir o que é certo ou quem está certo. Você se considera uma pessoa justa? Já sofreu alguma injustiça? Página 26. Leia a parábola a seguir e talvez você compreenda o que é de fato ser justo. A parábola dos trabalhadores na vinha. Um proprietário saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão trabalhar também na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por últimos também trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado, por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Página 27. Número 1. Na parábola dos trabalhadores da vinha, o fazendeiro foi justo? Aí você vai colocar. Se você acha que ele foi, você coloca. Foi sim, mas tem que explicar por quê. Foi justo porque isso. Não foi justo, porque eu achei que ele fez isso errado. 2. Qual seria a sua reação se você combinasse com a sua mãe receber um tablete de chocolate e ela, quando entregasse o seu, também presenteasse alguns dos seus amigos com 2 chocolates cada um? Sentir-se-ia injustiçado? Por quê? Você ia se sentir injustiçado? 3. Faça um desenho sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, ilustrando o que você achou mais importante. Então, volta aqui no texto, lê novamente, ou então já lembra o que você leu e achou interessante e desenha. 4. Cite uma frase sobre a justiça e escreva-a nas linhas abaixo. Crie uma frase sobre a justiça e escreva na linha abaixo. Então, você mesmo vai criar uma frase sobre a justiça. Página 28. Escreva nas linhas da balança algumas injustiças que você vê em nosso mundo ou na sua vida. Escolha que lado da balança você deve colocá-las. E no outro lado, o que você acredita ser justo atualmente na sua vida ou no mundo. Então, você coloca de um lado e do outro lado. Aí você pensa e coloca sobre a sua vida ou sobre o mundo. Lute pela justiça, mas a primeira
Luta está em você ser justo. A criança que é tratada com justiça será o adulto justo de que o mundo precisa. Na página 29 tá assim. Pesquise em jornais e revistas pessoas que estão agindo com justiça. Depois faça um cartaz e apresente-o na sala de aula para seus colegas. Isso aqui é só uma proposta que não vai ser possível fazermos, né? Mas é só para a gente pensar. E aqui é um textinho para a gente refletir. Então, aqui eu vou deixar vocês lerem, pensar, refletir, agindo de forma justa nos espaços. Então, aqui a gente vai ler e refletir, cada um na sua casa, tá bom?